Amigos da TV Suprem, nós temos hoje aqui no Papo Suprem uma visitante que eu não sei dizer se ela é de que país. Ela vai nos falar sobre isso, não é? A Mahamamo é uma defensora dos direitos humanos e a própria vida dela é a expressão disso. Então, posso adiantar que ela nasceu no Líbano, mas o resto da história eu quero que ela mesma conte, não é? E essa é a primeira pergunta, não é, Mahamamo? Te tornaste famosa por não ter uma origem definida no desenho do mundo. E será que nós podemos mudar esse desenho do mundo? Porque essa é a aspiração da União Planetária. O que aconteceu que não queriam te dar um país? Por favor. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu nasci como apátrida. Apátrida são as pessoas que não têm pátria, mas não têm pátria porque não tem certidão de nascimento, não tem passaporte, não tem documento nenhum que prova a sua existência legal. Que existo, eu consigo me ver, eu me sinto. Porque um ser humano, quando nasce, você consegue a sua nacionalidade. O de terra onde você nasce, como o Brasil. Então, qualquer pessoa nascida no Brasil é considerado brasileiro. Não importa a origem dos pais. O pelo sangue. Então, a maioria dos países da Europa, quando você nasce, você consegue a sua nacionalidade pelos seus pais. Eu nasci no Líbano. Mas eu posso te perguntar, porque tem alguns países que diferenciam o gênero, transmite pelo pai ou transmite pela mãe. Isso eu também acho estranho, se tu poderias também acrescentar. Até hoje, a gente tem mais de 20 países. Eu gosto de falar mais de 20, que eu sei que são 24. Com a esperança que quando esse vai no ar, a gente tem menos países. Uma mulher não consegue passar a nacionalidade para os filhos. Então, a questão de nacionalidade é uma questão um pouco crítica, porque quando as leis começaram, as pessoas começaram a escrever lei, um ser humano erra muito. O ser humano não presta atenção em todos os detalhes. E a gente tem muitos lacunas. E isso, um deles que uma mulher não consegue passar a nacionalidade para os filhos. Então, sim, existe hoje mais de 20 países onde a mulher não consegue passar a nacionalidade para os filhos. Eu sinto um pouco isso na minha vida, mas a entrevista é contigo. Por causa da descendência alemã que chega a mim pela mãe. E é difícil conseguir a nacionalidade. Enquanto que se fosse pelo pai seria mais fácil. Então. E veja, isso é primeiro mundo, não podem dizer nada, não é? Sim. Tu me falaste outro dia também, acho que da Itália alguma coisa. A Itália também, você não consegue a nacionalidade se você nasce na Itália, se seus pais não são italianos. Então, dependendo do país, tem as legislações e você segue a legislação. Eu nasci no Líbano. Isso. Você é libanês somente se seu pai é libanês. Então, a gente tem muitos libaneses, descendentes libaneses aqui no Brasil, que conseguem a nacionalidade libanesa somente se a parte do pai é libanês. Meus dois pais são sírios. Minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. O casamento interreligioso na Síria é ilegal. Não existe. Tu terias motivo para isso. Religião. Não existe mãe solo e pai solo. Então, quando não tem um patrimônio registrado, legal, das duas pessoas que estão casando, os filhos não têm existência legal também. Por isso, eu, minha irmã e meu irmão, nascidos no Líbano, não eram libaneses e, no mesmo tempo, não eram sírios. Posso a gente nasceu apátrida. Escolheram ir para o Líbano por causa dessa dificuldade para o casamento ou foi por outro motivo? Foi para casar mesmo, sim. O Líbano era o país mais perto da Síria, então foi o único país que eles conseguiram fugir e começar uma vida do zero, que era o Líbano.
Isso me impressiona. A sociedade teosófica tem por objetivo também a fraternidade universal e o estudo de religião comparada à filosofia e ciência. Então, eu pergunto, essa situação do apátrida pode ser algum tipo, se eu posso usar a palavra punição, porque a lei não aceita que uma religião se aproxime da outra, porque no fim parece isso. Na verdade, Ou há motivos também políticos para uma pessoa ser apátrida? teve muitos motivos que se juntaram na minha história. Hoje no mundo, a gente tem mais de 10 milhões de apátridas. 10 milhões. Então, imagina uma população de um país igual Portugal, todo mundo vivendo sem direitos básicos. Cada história é uma história e cada motivo é por um motivo. Tem religioso, tem político, tem questões ideológicas, tem muitas questões que se envolvem. No meu caso, foi questão religioso, foi questão que o Líbano, se você nasce na terra, você não é considerado Aí é libanês, legislação. E tem questão também do gênero, que a minha mãe não poderia passar a nacionalidade dela para mim. Então se envolve muitos outros, é uma combinação de muitas coisas, eu não poderia falar assim uma coisa só. É punição, talvez, mas... Na concepção daquela religião ou daquela legislação. Sim. Mas é triste, não é? Mas punição, quando você coloca punição, eles te dão te pune por algum tempo, ou te dão alguma coisa. Sim, é uma proporção. Isso, mas a patridia não tem punição, porque eles não sabem da sua existência ou eles não querem saber. Então você vive na sombra, porque se tem punição, tem limite. Sim. Eu sei que daqui a pouco minha sentença vai acabar, eu vou sair. Isso. Questão da patridia não tem. Então esse que eu vejo. É mais grave, é muito mais grave. Sim, muito mais. E se entendi bem, talvez fosse bom perguntar quando tu sentiste que tu eras uma apátrida, porque como criança talvez não tenha notado. A consequência começou eu era criança, porque a primeira pergunta quando você vai para a escola, cadê o documento dessa criança? Então a primeira consequência não foi comigo, foi com minha mãe. Eu não estava sentindo nada. A minha mãe conseguiu pedir favor para muitas escolas, me colocou em uma escola armênia, que aceitou como favor que as crianças estudam, porque a educação é muito importante. Eu comecei a sentir na pele mais que eu tinha alguma coisa menos diferente do que meus outros colegas na escola, quando eu era escoteira. Então, eu fazia todo trabalho voluntário, trabalho social, ia para cá, para lá. Até que um dia, todas minhas colegas de escotismo decidiram viajar, fazer um trabalho voluntário em Jordânia. Eu não consegui me juntar. Isso foi a primeira experiência que me marcou muito. E por quê? Porque eu não tinha certidão de nascimento. Não tinha documento para cruzar a fronteira? Não tinha documento para cruzar a fronteira, não tinha passaporte, tinha documento nenhum que prova quem sou eu. Então, quando meus amigos foram, fui lá que eu falei, opa... Te separaram, te segregaram. Tem alguma coisa aqui que está rolando. Mas a palavra em si... E que idade tu tinhas, então? 15 anos, 16 anos. Eu jogava basquete também. Então, eu corria muito bem. Fui recrutada para jogar como equipe profissional. Eu não consegui me juntar, porque eu não tinha documento. Então, mesmo jogar como equipe profissional, como uma estrangeira, eu não poderia. Que nem isso eu conseguiria provar. Então, foram alguns sonhos na minha vida que foram interrompidos pelo fato que eu não tinha documento. Um deles também é estudar medicina, que eu queria muito estudar medicina na época, que eu acredito que o médico salva vidas. Então, eu queria salvar vidas. Hoje eu estou fazendo isso de um outro jeito. Então, hoje eu estou muito feliz de que eu faço. Mas eu não fui aceita na faculdade de medicina porque não tinha documento. Mas tu conseguiste te formar até fazer um mestrado. Como que te aceitaram, então? Favores. Eu coloquei uma lista de todas as universidades, uma atrás da outra. Fui perguntando, compartilhando a minha história, porque até então eu não sabia
que realmente existe uma definição da minha situação. Eu fui descobrindo que eu sou apátrida, que eu era apátrida, só com 24 anos. É uma palavra que a maioria das pessoas nem conhece. Nem conhece. Esse é meu trabalho hoje de conscientização, de educar as pessoas, de explicar a situação que tem muitas coisas nas nossas vidas, a gente pega como garantido. Ao chegar nos 18 anos, eu vou levar lá minha carteira de habilitação. Eu vou nessa festa, eu vou entrar, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas olhando realmente, tem muitas pessoas que não podem fazer isso, simplesmente pelo fato de não ter documento. E como tu resolveste a questão dos documentos? Eu fiquei 10 anos da minha vida em busca de uma solução, em busca de alguma coisa que me deram. Eu tentei conversar com todo partido, religioso, político, presidente, comecei a mandar, né, a minha história, tentando descobrir. Tentei ser adotada, tentei falar que eu não tenho nem pais nem nada, vim de lixo, não tenho nada. Só me dá um documento, uma coisa que prova a minha existência. E tudo foi simplesmente negado, e tudo foi simplesmente sem nada. Aí eu comecei a tentar fora do Líbano, fora da Síria, fora das Nações Unidas, porque nem as Nações Unidas conseguiram me ajudar. Nem as Nações Unidas? Não, falaram que, ok, esse é o seu caso, mas a gente pode fazer nada, a gente sente muito, mas podemos fazer nada. Aí fui mandar a minha história para as embaixadas do mundo inteiro. O único país que me acolheu em 2014 foi o Brasil. Depois de 9 anos me negando, o 10º falaram, pode vir. Eu não tenho passaporte, como que eu vou viajar? Boa pergunta. Aí a embaixada do Brasil em Beirute emitiu um documento de viagem que chama laissez-passer para eu viajar do Líbano e vir para o Brasil. Então, foi meu primeiro documento da vida, que tinha minha foto ali, com meu nome perto, que provava quem sou eu. Usou impressão digital também? Usou. Então, era um documento que deve ter feito diferença para ti. Muito, que foi o primeiro documento para essa caminhada longa. Que coisa linda. Eu ia te perguntar, tu vieste também com teus irmãos ou teus pais não vieram? Como foi? Não. Meus pais são sírios, eles têm os documentos deles. A oportunidade foi para mim, minha irmã e meu irmão. Quando eu falo oportunidade, era só o documento. Porque a embaixada do Brasil em Beirute estavam muito claros comigo que a gente não tem nem como ajudar os brasileiros. Tá chegando lá, você vai se virar sozinha. Eu conhecia ninguém aqui, nem falava a língua, eu falava 4 línguas na época, armênio, árabe, francês e inglês, mas eu não falava português nenhuma palavra. Eu tinha meu mestrado, mas eu conhecia ninguém nem nada. A única coisa que eu sabia do Brasil era o futebol, só. Na Copa do Mundo eu torcia para o Brasil, um pouco para a Argentina, um pouco para cá, para lá, mas era a única coisa que a gente sabia. E cada vez que eu perguntava a alguém, falava, não, o Brasil é muito inseguro, vai para lá não. Mas a gente decidiu embarcar essa aventura, acreditei no Brasil. Nossos primeiros medos eram, onde que a gente vai dormir? O que a gente vai fazer? Onde que a gente vai? Vocês tinham algum recurso? Nada, nada. Eu fui buscar nas redes sociais, achei uma família em Belo Horizonte, Minas Gerais, que uma amiga tinha conhecido 1 ano atrás, por 3 dias. Entrei em contato com essa família, expliquei nossa situação, eles abriram as portas deles para mim, para minha irmã e meu irmão. São famílias simples, que moram na periferia de Belo Horizonte, mas que queriam fazer a diferença nas nossas vidas. Deram o primeiro andar da casa deles, começaram a pedir doação da igreja, conseguiram uma cama, pequenas coisas assim, só para a gente começar a nossa vida, desde o começo. Receberam a gente com braços abertos,
começamos essa troca de cultura, de entender, tá, mas é agora, o que a gente vai fazer? Comer pão de queijo, café, tudo era muito gostoso. Só no Brasil. Eu ia te perguntar também, porque se o pai é cristão e a mãe é muçulmana, como ficou a tua escolha entre essas duas religiões? No Oriente Médio, você não tem escolha. Você simplesmente segue seu pai. Então, quando a gente nasceu como católicos. Eu fui batizada. Isso não precisaram de documentos? Não, porque é igreja. Tá bom. Isso foi bom para mim, porque eu teve um documento também com meu nome, que não é registrado nem é legal, Sim. mas que provava que é da igreja. Isso. Aí eu fiz primeira comunhão também, ia todo domingo para a igreja na escola. Com o tempo entra o conflito, tá, mas conheci Islã da minha mãe, claro, que minha mãe ficou praticando a religião dela. Conheci o cristão do meu pai, mas sempre teve esse conflito, né, entre os dois de não, essa religião é melhor, aquela é melhor, não. Então, hoje eu acredito em Deus, eu acredito em todas as religiões, até o momento que seja feita por bem. Claro. É uma frase que nós costumamos destacar também da tradição teosófica ou do Aos Pés do Mestre, como eu te mostrei, que eu teria curiosidade em enfatizar aqui, que é sobre a tolerância. É uma das questões muito importantes, eu entendo, nos direitos humanos. Deve sentir perfeita tolerância por todos e um sincero interesse pelas crenças daqueles de outra religião, tanto quanto pela tua própria. Porque a religião dos outros é um caminho para o Supremo da mesma forma que a tua. E para auxiliar a todos, deves a todos compreender. Amém. Então, eu acho que a paz mundial, eu relaciono a esse assunto também, porque um país vai rejeitar o outro ou uma pessoa, não sei como tu sentes, mas eu acho que essa situação do apátrida é uma expressão do pouco interesse de fraternidade entre os homens, e aí a intolerância ideológica é uma intolerância religiosa, mas no fim não é falta de fraternidade. Eu acho que é muito mais do que isso, é falta de desconhecimento. Que as pessoas não conseguem, não têm conhecimento sobre esse assunto. São muitas poucas as pessoas que falam sobre isso, são muitas poucas as pessoas que compartilham isso. Então, para educar as pessoas, mesmo as pessoas de governo mesmo, para eles entenderem quanto isso impacta e afeta a vida das pessoas, não é nada fácil. Então, para você se colocar no lugar do outro, talvez você pode sentar lá, se colocar, mas você nunca se coloca no caminho inteiro dessa pessoa. Você nunca vai entender tudo que passou essa pessoa. Você está ali só agora. Então, isso que é a parte mais difícil de explicar. Eu fiquei surpreso quando tu me disseste algo que eu não sabia, que as próprias Nações Unidas não tinham solução para o teu problema. Sim, na época, Sim. em 2008, 2009, quando eu estava buscando uma solução. Em 2014, o Alto Comissário das Nações Unidas, Acnur, que é um braço da ONU, eles lançaram uma campanha, a campanha chama Eu Pertenço, I Belong. Essa campanha, ela começou em 2014 com a meta em 10 anos até 2024 acabar com a apatridia. Então, essa campanha que eu chamo de meu, mas não é meu, é das Nações Unidas, mas é para as apátridas, foi um apoio muito grande na minha vida, depois que eu cheguei para o Brasil, para eu conseguir contribuir nas mudanças das leis do Brasil. Então, a minha contribuição não fui eu mesma, foi pelo Acnur, porque é eles que me deram o espaço para eu compartilhar minha história com as pessoas chaves. Eles que me convidaram para muitos eventos para explicar o que é uma apátrida para as pessoas se sensibilizar e tentar contribuir nas mudanças dessas leis. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, hoje eu faço parte dessa campanha, eu sou ainda membro ativo, vamos dizer, que eu viajo muito,
eu viajo em dezembro, estava na República Dominicana, vendo a comunidade apátrida que existe lá, que são mais de 300 mil pessoas. E qual seria o motivo deles serem apátridas? Tem muitos motivos, esse vai ser uma outra entrevista nossa. Que beleza! Porque... Estamos preparando um seminário da Mahamama. Porque são muitas questões envolvidas que... Sim, aí... São muitas questões, cada história é uma história. Tu contas toda a tua história no teu livro. Fala um pouco para nós do teu livro. Eu falo um pouco da minha história nesse livro, porque né, traduzir 30 anos da vida não é nada fácil. Sim. Aí eu consegui nesses 272 páginas com meu amigo, meu parceiro, Darcio Oliveira, que é o escritor, muito legal. A gente fez isso com parceria, eu e ele escrevemos essa história. A gente tem 2 partes, tá? Tem a parte do Líbano e tem a parte do Brasil. É uma autobiografia, mas no mesmo tempo eu gosto de falar que é um romance. Para mim, não é um livro de direito, mas que tem muitas legislações e muita coisa que você pode pegar como referência. É um livro que explica um pouco da minha história, algumas histórias dentro do Líbano, que a gente conta, que quando eu li, eu chorei, porque para mim foi que eu me senti lá, eu me senti em tudo que estava passando. Então fala sobre Líbano, fala sobre Brasil, fala sobre uma parte muito importante da minha vida, que foi a perda do meu irmão. Isto eu queria te perguntar, porque soube que tu não estavas junto naquele momento. Sim, Mas naquele estavam momento no eu não Brasil. estava. Estavam Eu no estava Brasil. no interior de São Paulo, que eu estava trabalhando numa fazenda lá, que você começa a viver aqui. Aí você começa a buscar uma vida melhor, um trabalho melhor. Você vive uma vida normal. Aí eu teve, em certo momento da vida, que eu mudei para o interior de São Paulo, separei do meu irmão e minha irmã, que ficaram em Belo Horizonte. Meu irmão sofreu uma tentativa de assalto. Isso foi bem no início, quando chegaram? Foi depois de 1 ano e meio, quando a gente foi reconhecidos como refugiados. Depois de 1 mês de ser reconhecidos. Era dia 30 de junho de 2016. Eu perdi 1/3 do meu sonho de pertencimento e de existir. Ele era 2 anos mais novo do que mim. Ele faleceu com 26 anos nessa tentativa, com uma bala. A única coisa que foi levada dele era os sonhos, era a vida. Nem levaram Nada. E tu acha o quê? Eram pessoas que queriam dinheiro para drogas? Ou... Eu não faço ideia. Mas era tentativa de assalto. Eles estavam querendo... Mas tu disseste que eram jovens? Jovens. Eram 3 super jovens, 2 homens e uma mulher, menores da idade, então nada aconteceu. Então por isso que eu te falo que... Espero, de fundo do meu coração, que eles estão numa vida melhor hoje. E que eles conseguem viver uma vida mais de bem. Porque eu acredito em Deus. Então, eu acredito que se não foi feito aqui no Brasil, ia ser feito no Líbano, ia ser feito num acidente do carro, numa bomba, em qualquer outra coisa. Então, eu acredito que o Brasil, o que deu para meu irmão e para a missão dele, foi a dignidade humana mínima, que é o certidão de óbito. Que o Porque apátrida quando não uma tem. apátrida nasce, você não tem certidão de nascimento, você vive a sua vida, você morre como uma sombra, sem existência. Você não tem nem certidão de óbito, nem nada. Não entra nem na estatística. Não. E para ele, a gente conseguiu dar a certidão de óbito. Então, a missão dele nessa vida era trazer a gente para cá. E foi cumprida. Pois é. E como foi o sepultamento? Foi aqui, foi lá? Fui no Líbano. Conseguiram transportar, porque ele tinha, então, um documento. Então, eu falo tudo isso no livro. Por favor. Que foi muitos detalhes, foi muitas perrengues,
Foi muito trabalho de muitas pessoas que colaboraram. Inclusive, não tem como citar todo mundo no livro, senão eu vou ficar fazendo livros e livros dos nomes das pessoas que contribuíram em tudo na minha vida, não só questão do meu irmão, mas quando um imigrante, um refugiado, uma apátrida, uma pessoa sai da zona de conforto sem querer sair, você foi obrigado a deixar tudo para trás para ir para um lugar, você nunca perde esses laços. No começo, seu sonho é voltar para o seu país, voltar para a sua família, voltar para onde que é a sua zona de conforto. Então, meu irmão, como ele faleceu logo quando a gente chegou, o sonho dele era ainda voltar para o Líbano. Sim, mas ele se sentiu bem acolhido no Brasil ou essa perda ainda traumatizou mais? Ele? É. Perda de quê? Não, ele perdeu a vida. sim, Eu não sim. sei como que ele sentiu hoje. Mas eu digo por ti, por vocês, esse acolhimento no Brasil, talvez se tivessem recebido com mais infraestrutura, não sei. Essa pergunta fica no coração. Não, o acolhimento foi maravilhoso. Para mim, tem nem nada para falar. Eu falo que eles fizeram de tudo para gente. Eu agradeço de coração mesmo. Que tem, eu não falo se ele estava vendo em outro lugar ia ser melhor ou pior. Não. Ele foi no lugar certo, no momento certo que era para ser. Mas o acolhimento é o melhor. Eu sempre falo, o melhor do Brasil é o brasileiro. Então, o povo brasileiro é muito acolhido. O povo brasileiro é maravilhoso. Eles são muito abertos. Não estou generalizando, mas a maioria das pessoas que eu encontrei e que eu optei a decidir a ficar juntos são pessoas de nível muito bom. Muito bom. O coração do brasileiro você não acha em lugar nenhum. Nenhum, na minha opinião. Que eu já viajei para mais de 30 países, mas o Brasil é o melhor. Saberia talvez te perguntar de uma forma assim indireta se tu gostarias de concluir com alguma mensagem especial, se eu esqueci de perguntar algo importante que tu gostarias de considerar. O que eu sempre falo? Todos nós somos seres humanos. Todos nós temos sonhos, temos problemas, temos traumas, temos coisas para enfrentar nessa vida. Para mim, o segredo dessa vida é de você acreditar em que você está querendo. É de você nunca desistir dos seus sonhos. Porque o momento que você desiste dos seus sonhos, você não está vivendo mais. Eu acreditei no meu sonho. Eu acreditei que um dia eu vou entrar naquele avião, eu vou viajar, eu vou ter passaporte. Hoje eu tenho. Então, para uma pessoa que nunca teve nada na vida, hoje tem a liberdade de ir e vir, e viver uma vida de um ser humano normal, você também consegue. E todas as pessoas conseguem. Porque eu acredito que todos nós temos o direito a pertencer. A pertencer onde que a gente quer, a pertencer e fazer tudo que a gente quer. Isso que eu queria fechar. Nós queríamos tanto te agradecer pelo tempo que nos dedicaste, com uma história que foi vivida, não é apenas uma ficção. E o teu triunfo... Vai ser ficção, tá? Vai ser. Ano que vem tem o filme ficção. Então, fala um pouco do filme que eu não sei do filme. Então, com um diretor maravilhoso, brasileiro, Bruno Barreto, que vai ser um filme de ficção que vai ser lançado ano que vem, se Deus quiser. A gente está no processo agora. E vai ser ficção baseada em vida real. Isso sim. Isso que vou falar um pouco da minha história também. Eu não vou atuar porque a história só vai ser, mas eu vou estar lá atrás das câmeras
ajudando e contribuindo em tudo. E Bruno é um diretor maravilhoso. Eu acho que eu não poderia escolher uma outra pessoa que representa tanto o Brasil e que ama tanto o Brasil do que ele. Então a gente se encontrou lá na questão de pertencimento e de amor para o nosso país, que é o Brasil. Minha querida, com essas palavras, eu acho que encerramos com chave de ouro. Agradecemos aqui Muito a tua obrigada. presença, com a intenção de fazer um seminário, porque não deu nem para começar. Amém. Porque hoje eu trabalho como palestrante, só me chamar que eu vou. Tá certo. E também agradecer a atenção de todos da TV Suprem, defendendo sempre a causa da união planetária, defendendo a causa de um mundo melhor, de um mundo que tenha lugar para todos e, por que não, que haja uma fraternidade, uma solidariedade, que o ser humano cria dificuldades e problemas desnecessários. Já existem os problemas da vida. Por que não tornar o mundo melhor, mais fraternal e acolhedor? Muito obrigado a todos. Obrigada.